Belezura, gente? Todo mundo ouvindo aí? Tudo ok? Tudo ok? Só mais um pouquinho, né? 15 minutinhos eu termino essa parte, por isso que eu pedi três aulas, né? Porque tem esse tempo de que a gente perde para converter o vídeo, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Manda um oizinho, um ocasinho. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá ok? Ô, Júlia, obrigado pelo OK. Tá, vamos lá. Seguinte, pessoas. Então, eu vou falar rapidinho sobre essa questão da cultura aqui das Minas, que é uma coisa importante e interessante, né? Então, eu já comentei com vocês que é uma vida nova, né? Então, uma vida de urbanidade, encontro de pessoas, né? Olha só o tamanho das janelas, olha só essa arquitetura, como ela é muito diferente da arquitetura daquelas casas lá das fazendas, né? Então, a tal da arquitetura colonial, ela tem essa cara aqui, né? As sacadas na parte de cima, obviamente que são casas mais ricas aqui, né? Porque são sobrados, mas o janelão, né? As janelas como referência, inclusive de pintura e coisas do tipo. Então era comum essas pessoas se encontrarem em saraus, jantares. Claro que aqui é uma elite que faz isso aí, é uma elite letrada, uma galera que estudou na Europa, inclusive os Inconfidentes Mineiros. Eles eram pessoas que estudaram na Europa, tá? Na Universidade de Coimbra, beleza? Nessas épocas, lembrem-se que tem as agremiações literárias, né, dos esquecidos na Bahia, os felizes no Rio de Janeiro e os arcades aí nas Minas Gerais, né? O arcadismo que vocês estudam, inclusive o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, eram os líderes da futura Inconfidência Mineira. Agora, uma coisa interessante é que na região das Minas vai nascer uma parada nova, que não é só apenas essa ideia de uma vida urbana pública, mas ali vai nascer propriamente a cultura brasileira. Como assim? Não é a cultura do colonizador, não é a cultura do escravo, não é a cultura do índio, é a cultura do Brasil. Ou seja, o Brasil, que seria essa mistureba toda, pela primeira vez ali, a galera se identifica enquanto Brasil e não enquanto Portugal. Ou seja, essa frase, eu sou brasileiro e não sou reinol, reinol quer dizer, eu não sou do reino, eu não sou de Portugal, eu não sou da metrópole, eu sou da terrinha, eu sou brasileiro. Ou seja, aqui a gente pode falar que nasce um nacionalismo brasileiro propriamente dito, tá? Comparando a América Portuguesa com a América Espanhola, pensando naquelas questões de leitura, né? Por que um boliviano, por exemplo, lê muito mais que um brasileiro? O boliviano, pensando em economia, é uma economia muito menor que a economia brasileira, apesar da Bolívia ser o país que mais cresce na América do Sul nos últimos 20 anos, de forma ininterrupta, mas não tem nem comparação, né, a economia boliviana com a economia brasileira. Por que um boliviano lê muito mais que um brasileiro? Né? Porque isso tem a ver com o histórico de colonização. Claro que não é só isso, tem outros muitos fatores mais recentes, né? Preço de publicação, tem a questão da ação do próprio Estado, né, de incentivo à leitura, bibliotecas e coisas do tipo que eu vou citar. Mas no caso da colonização, os espanhóis, eles davam muito mais incentivo à leitura desde a época lá da Espanha, antes da colonização, do que os portugueses, por exemplo, né? Então, na Espanha, sempre foi muito forte o hábito cultural de você frequentar teatro, de você frequentar shows, né? Apresentações, você frequentar bibliotecas, você ter acesso à leitura. Tanto é que na América Espanhola a gente tinha universidades. A primeira universidade a surgir na América, em toda a América, foi a Universidade ali de Lima, no Peru, em 1790, aliás, 1590, bem no comecinho da colonização. A primeira universidade a surgir na América Portuguesa e Brasil independente é a USP em 1930, ou seja, o Brasil está com quase 400 anos de atraso, né? 350 anos de atraso. Lembrando que universidade é diferente de faculdade, tá? O Dom João VI vai criar lá a Faculdade de Medicina e Direito em Salvador e também aqui no Rio de Janeiro, né? Universidades de engenharia, faculdades de engenharia. Só que faculdade é um curso mais técnico, é um curso muito específico, enquanto que a universidade é uma ideia de você frequentar os cursos, né? Então vocês, quando forem frequentar universidades, vocês podem frequentar todos os cursos que vocês quiserem. Vocês podem pegar a disciplina de todos os cursos que vocês quiserem, né? Por isso que é legal
vocês passarem em tipo uma Unicamp, tipo uma Unesp, Bauru, né, uma USP São Paulo, a Federal lá do Rio de Janeiro, né, a Federal lá de Belo Horizonte. Por quê? Porque são campos muito grandes, né, que tem muitos cursos, vocês podem frequentar esses vários cursos. Então, os espanhóis, eles incentivavam isso, os portugueses não, porque a ideia de Portugal não era ter essa ideia cultural, né? É mais a ideia do enriquecimento, enquanto que a Espanha focava diferente. Tinha a questão do enriquecimento, mas também uma vida cultural diferenciada, né? Então, aqui na América Espanhola tinha imprensa, na América Portuguesa não tinha, lembrando que imprensa é aquela máquina de copiar livros, né? A primeira imprensa a vir para o Brasil é com Dom João VI. Então, aqui no Brasil, você não tinha produção de livros, os livros eram importados, enquanto que na América Espanhola os livros eram fabricados aqui. Tem isso. Agora, nos dias de hoje, tem essa questão histórica, né, de colonização nossa que nós passamos. Também tem um outro fator. Aqui no Brasil, dá-se muito mais ênfase a ganhar dinheiro do que você lê, por exemplo. Então, a elite brasileira, a galera rica, está muito mais preocupada em fazer viagem para Disney, em fazer viagem, sei lá, para Paris, né? E não é nem para ver o Louvre, né? O Louvre é só para bater foto, mas é para ir para Paris, porque Paris é Paris, né? Mas você não tem hábitos culturais, por exemplo, do cara frequentar o museu aqui no Brasil, mas ele quer ir no Museu do Louvre. Ou seja, é um sentido cultural que os espanhóis eles enfocaram e os portugueses não. A elite brasileira ela está muito mais preocupada com vestuário, né, com alimentação chique, do que, por exemplo, comprar livro. Então, uma vez eu fui dar uma aula particular no centro de Ribeirão, um apartamento todo top, chicão e coisa assim, e na sala, né, onde a gente estava tendo aula particular com o menino, é aquela sala que tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa na parede, quadro, tinha coisa de golfe estampar na parede, né? Aquele monte de mesinha com um monte de bebida cara, né? Aquela coisa assim, que você não pode nem andar na casa direito com medo de esbarrar e cair as coisas, derrubar e quebrar. Porcelana, sofá branco e coisas assim, né? Como assim, sofá branco em Ribeirão, né? A gente está no meio do canavial, com essa poeira do caramba, lá tem sofá branco. E aí na mesinha de centro tinha um livrão grossão de arte renascentista, em inglês, né? Aí eu perguntei para um menino, né, se tinha alguém ali na casa que estudava arte. Aí ele falou assim que não. O livro estava ali porque a mãe dele gostava, porque embelezava o lugar. Então isso é muito comum no Brasil, né? Casas mais antigas, aquelas casas antigas, né, que a sala de estar, a sala de visita, é onde fica a biblioteca. E geralmente aquela biblioteca com livros de capa vermelha. Antigamente tinha muito isso. Por que capa vermelha? Porque chama atenção. Só que quando você vê as pessoas da casa, se elas leem os livros, elas não leem os livros, porque aquele livro é justamente para enfeitar o lugar. Não sei se vocês chegaram a ver alguns memes agora, que está tendo as aulas à distância e pandemia, um meme da galera vendendo fundo falso. E é um fundo falso de livros. Olha só que legal, né? Porque essa ideia, né? De um ar diferente, um ar de intelectualidade, mas a intelectualidade ela não existe na realidade se você não tem acesso ao livro. E aí tem outra questão, onde estão as livrarias no Brasil? As livrarias elas estão dentro dos shoppings. E detalhe aqui, você não tem livrarias pequenas, são redes de livrarias, Saraiva, Paraler, Cultura, FENAC, que fechou já, né? E outras grandes redes, né? Tipo, essas outras redes de livraria que vocês conhecem. Elas estão no shopping. Qual que é o aluguel do shopping? Super caro. Quem que frequenta o shopping? Não é todo mundo, são poucas pessoas que frequentam o shopping. Geralmente uma galera mais endinheirada. Então você tem um aluguel caro, aí quando você vai ver o livro, né, você poderia fazer um livro custando R$ 30 com uma produção bem simples. Só que o cara vai lá e faz um livro custando R$ 100 com capa dura, uma coisa com um papel com uma gramatura maior, né, mais pesada, um papel mais grosso, para ficar mais caro. Consequentemente, quem tem acesso a esse livro? Só quem tem dinheiro. E tem um outro fator também. Devido à baixa produção de livro, o preço aumenta. Isso é óbvio, né? Isso é a lei da oferta e da procura. E mesmo assim, o livro no Brasil ele é zerado de imposto. O papel não tem imposto no Brasil. Tá? Mas você tem impostos sobre depois a circulação do livro. Então isso também ajuda a encarecer o livro, além da baixa leitura. Ou seja, a gente tem todo um problema sistêmico, o Estado não incentiva, né, a leitura. Quantas bibliotecas a gente tem em Ribeirão? Quantas bibliotecas públicas existem em Ribeirão? Eu lembro quando era criança, eu morava em Bonfim, lá tinha uma biblioteca, só que depois fechou. Tá? Era lá que a gente ia fazer estudo, né, para pesquisar enciclopédia, coisa do tipo, não tinha internet na época. E hoje tem o quê? Tem 2, 3 bibliotecas em toda Ribeirão. E Ribeirão é uma cidade de 750 mil habitantes, né? Então isso também incentiva as pessoas a não lerem,
a não lerem, tá? Por isso que às vezes você vê filmes da Europa, filmes no Japão, filmes dos Estados Unidos, a galera lê no ônibus, no metrô, dentro do busão, né? Por que isso? Porque lá tem uma cultura de incentivo à leitura. No caso do Japão, por exemplo, lá vende-se muito mais mangá do que papel higiênico. Isso é sério, não é zoeira não. A quantidade de papel que existe no mangá, ela é muito maior do que a quantidade de papel dos papéis higiênicos. Por que isso? Porque a galera lê demais lá, porque eles são incentivados a ler desde pequenininho, desde a infância, tá certo? Então, vamos terminar aqui essa parte rapidinho. Então, olha só, essa arquitetura colonial, né? O destaque nas janelas, lembrando que a ideia da janela é você ver o lado de fora, beleza? Então, calçadas, né, as vias públicas, muita igreja, né, nessas cidades, né, porque a quantidade de igreja é que cada igreja meio que pertencia às irmandades religiosas, né? Cada irmandade vai fazer a igreja do seu jeito, com a pintura do seu jeito, justamente no sentido de status, uma certa competição. E aí, obviamente, que essas irmandades vão buscar os melhores artesãos, os melhores escultores, os melhores pintores, né? Então, é uma arte religiosa. Então, a gente está falando da arte barroca. Lembrando que o barroco ele é uma arte que nasce na Contra-Reforma. Tá? A Contra-Reforma que a gente já viu, que é justamente a ação da Igreja Católica para tentar impedir o avanço do protestantismo. O barroco ele é uma arte diferente. Ele é uma arte religiosa, porém ela é muito mais viva, né? É uma arte com cores vivas, cores chamativas, com muita área de ponto de iluminação. Por quê? Porque a ideia é justamente fazer o contraponto às igrejas góticas. Então vocês têm que lembrar que na Idade Média tinham dois tipos de igrejas. A igreja, a igreja, a igreja românica, que é um estilo de construção que parece um castelo, parece uma fortaleza, então tem pouca janela, né? Ela é muito fechada, justamente porque tem a época das invasões, né? As invasões germânicas, vikings e por aí vai, tá? E outras coisas. Invasão dos hunos, né? Aí depois, na Baixa Idade Média, vai nascer a Igreja Gótica. A Igreja Gótica são aquelas igrejas com torres grandonas, geralmente pontiagudas, muitos vitrais. Então ali, torres grandes justamente para mostrar e chamar atenção, porque quem patrocinava a construção dessas igrejas não é só a própria igreja, é também os burgueses. A gente está falando do renascimento comercial urbano. E a ideia do vitral é a luz penetrando o vitral, né? O vitral é um monte de história, né? Então você vê aquelas histórias com a luz e isso te ilumina. Então tem um sentido religioso. Só que mesmo tendo muitos vitrais, a igreja ainda era muito escura. E as estátuas de dentro, as pinturas de dentro, elas eram pinturas meio fantasmagóricas, assim, meio de causar medo em você. Por quê? A ideia era causar medo no fiel, para ele se aproximar mais de Deus. E também, então isso causava medo às pessoas não frequentavam tantas igrejas, né? E o protestantismo, inclusive, criticou isso. Já então a arte barroca é uma arte para você atrair o fiel. Então, como que vai ficar a arte barroca? É uma arte muito mais viva, muito mais chamativa, muito mais alegre, tá? Essa é a ideia. Depois vocês vão ver como que fica então na parte física da igreja, beleza? E aí então na pintura a gente tem o Manuel da Costa Taide e na escultura o Aleijadinho, né, que é super famoso aí. Então aqui a pintura do Ataíde, né? Tá vendo que assim não tem muita técnica, né? Tem muito eu de perspectiva e coisa do tipo, mas vocês estão vendo, ó, cores vibrantes, né? Que é o caso do azul, do vermelho, amarelo. A gente tem aqui ponto de iluminação, né? É uma arte barroca, uma arte religiosa, tá? Na igreja, isso aqui é legal. Então lembra que eu falei para vocês que a igreja gótica ainda assim ela é escura. Com esse tipo de pintura no teto, isso clareia o lugar. E aí aquela ideia, né? Você está ali cantando os hinos religiosos, você está ali fazendo as orações, está meditando, aí de repente você olha para cima e vê o céu aberto. Ou seja, a igreja, olha só os pilares, né? Os pilares seriam a ligação do teto da igreja com o céu. Então a ideia é causar bem, fazer um bem ao fiel. Então quer dizer, quando ele está ali, ele olha para cima e vê o céu aberto. Né? Então é uma arte para atrair o fiel, tá? Então as igrejas aí das Minas Gerais, nas várias cidades mineiras, né? Também tem um tipo de construção. O Aleijadinho ele esculpe em madeira, mas também em pedra, né? Que é a tal da pedra sabão. Que tem aqui, né? As várias estátuas dos profetas do Velho Testamento. Inclusive, essas estátuas, vocês estão vendo que elas estão no processo de deterioração, porque tem a ver com a chuva ácida. Tanto é que hoje tem um trabalho de retirar essas estátuas. As estátuas aqui elas estão sendo retiradas para guardar em lugares fechados, justamente para manter isso por mais tempo, tá certo?
Continuando aí, e outra coisa característica do barroco são os altares, tá? Então, os altares muito chamativos, muito detalhistas, beleza? Aqui é a porta de entrada da igreja, né? Com muitos detalhes, coisas aí folheadas a ouro, né? Tintas douradas, e aí os altares. Os altares muito bem detalhados, tudo isso aqui é madeira. E aí tem o barroco mineiro, tem o barroco carioca, o barroco baiano. O barroco mineiro é o mais diferente de todos. Por quê? Ele é cheio de detalhe, porém folheado a ouro. Então, nesse caso aqui, seria um exemplo de barroco baiano ou barroco mineiro, tá? Esse exemplo aqui seria o barroco mineiro, porque ele é muito, ele tem ouro mesmo, tem folhas de ouro por cima. Por isso, quando você visita essas igrejas, você tem seguranças para não deixar a galera lá colocar a unha ali para tentar tirar uma lasquinha de ouro, tá? Olha aí a suntuosidade, né? Tem a ver com a mineração, tem dinheiro, então a galera vai lá, paga os artistas e usa esse ouro também para recamar as igrejas de forma interna. Olha só o tanto de dourado que tem do barroco mineiro. Tá certo, gente? Então, era isso que eu tinha para falar, né? Por isso que eu tinha pedido essas 3 aulinhas, que era mais ou menos o tempo das aulas aí. Nossa. Belezura, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, grande abraço para vocês. Tá, terminamos a aula 5, beleza? E grande abraço.